Irmãos e amigos, boa noite a todos aqueles que nos assistem ao vivo e que provavelmente irão nos assistir depois também. Uma boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto de hoje. Mas antes de mais nada, vamos começar falando com nosso Senhor. Portanto, eu peço a você que curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, agradecidos somos porque, mais uma vez, Tu nos permitiste estar, Senhor, ao Teu serviço, ao Teu trabalho, ó Pai. E te pedimos, ó Senhor, que neste momento venha nos conduzir na entrega da Tua palavra. Que, ó Senhor, Tu possa nos capacitar para que a Tua palavra cause impacto, ó Senhor, gere transformação naquilo que precisamos mudar, ó Pai. Que, ó Senhor, venha conduzir os Teus servos, a Tua igreja, nos Teus caminhos. Te peço humildemente, ó Senhor, por este momento, que agradecido, te pedimos também tudo em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós entregaremos uma mensagem cujo título dela, o tema é O Privilégio de Servir. O texto base desta mensagem está localizado no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos fazer a leitura dos versos 14 a 30. Hoje, esta palavra, a intenção, o objetivo dela é falar sobre serviço, sobre mordomia e sobre nossa utilidade no reino de Deus. Então vamos proceder à leitura que começa assim. Verso 14 diz: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, este texto, o texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus ele finaliza o seu discurso escatológico com 2 parábolas. Um pouco antes do verso 14, existe a parábola das virgens, a parábola que nos alerta acerca da necessidade de estarmos preparados. E aqui, nesse texto que nós lemos, a parábola dos talentos, onde Jesus fala sobre o compromisso de servir. Então, neste texto aqui, nós podemos extrair, dentre várias lições, algumas delas que nós tentaremos passar essa noite. Então, em primeiro lugar, Deus não depende do nosso serviço. Isso é algo que precisamos começar a entender, deixando bem claro. A Bíblia nos mostra em vários lugares, em várias passagens, a palavra de Deus aponta em Gênesis 17, Jeremias 32, Marcos 10, que Deus é todo-poderoso e pode realizar qualquer coisa. Ele é autossuficiente,
Ou seja, não precisa de nada nem de ninguém. Deus criou os anjos ou mesmo os homens, não porque ele precisasse destes. Deus não fez nenhuma criatura, nem mesmo os anjos, como nós falamos aqui, não porque houvesse realmente uma necessidade do Senhor. O Senhor é ilimitado em todas as formas, de todas as maneiras que nós pudermos imaginar. Tem todo o poder, possui todo o conhecimento e está presente em todos os lugares. Então, quando pensamos sobre servir, quando pensamos sobre contribuir e sobre adorar ao Senhor, não estamos dizendo que Ele realmente necessita de qualquer uma dessas coisas. Sim, é verdade que Deus requer tudo isso de nós e que nos ensina sobre servir. Sim, Deus nos ensina sobre servir, mas definitivamente isso não é uma necessidade dele. Então alguém poderia perguntar: qual a finalidade do meu serviço ao Senhor? Para que eu devo servir? É simples a resposta, irmãos. Nós devemos servir para que desenvolvamos algo chamado responsabilidade, utilidade, relevância no serviço, relevância ao reino de Deus. Olha, vamos ler em Gênesis, para exemplificar o que nós estamos falando, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 8. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala a respeito do serviço. Gênesis 2:8 começa assim. A Bíblia nos mostra, a palavra de Deus aqui, Deus já havia feito toda a criação e ele estava no ponto da formação do homem, né? E aí, a partir do verso 8, diz assim: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. É o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim que você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Aqui já está bom. Se a gente ler novamente o versículo 15, diz assim, só retomando: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Olha, não é algo interessante que o Senhor criou todas as coisas, todos os seres viventes da terra, do céu, dos mares, e o Senhor Deus declara na sua palavra que após criar tudo, ele viu que tudo era bom. E então, nesse texto, nós já vemos aqui que Deus também criou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Irmãos, qual era realmente a necessidade do Senhor em que o homem cultivasse e guardasse o jardim que ele havia criado? Deus necessitava do homem para isso? Em quem ou em que o Senhor realmente estava focado ao fazer isso? Irmãos, utilidade do homem sim, necessidade de Deus jamais. Para o homem existe a importância em ter seu valor e em ser útil, sabendo que o trabalho para o Senhor é benefício para o próprio homem. E não do Senhor Deus Todo-Poderoso. O benefício não é para o Senhor. Todos nós somos conclamados ao serviço real, para que sejamos relevantes, sejamos úteis, para desenvolvermos em nós responsabilidades e promover em nós o crescimento. Um exemplo que fica fácil de entender isso é se compararmos com a educação dos nossos filhos. Quando uma criança recém-nascida, ela é exposta a todo o cuidado que os pais precisam ter com ela.
Desde um banho, você vestir para que você possa cuidar em uma doença, possa alimentar, o alimento tem que ser na boca, e de tudo ela é dependente. Mas à medida que essa criança vai crescendo, os pais, alguns orientados, né, outros por puro instinto, acabam colocando certas responsabilidades para a criança para que ela possa, com isso, desenvolver-se, possa crescer, possa se tornar relevante, atingir um nível de maturidade, um senso de responsabilidade, de utilidade. E então, você de repente, como pai e como mãe, você diz assim: olha, meu filho, a partir de agora você vai arrumar sua cama. É algo que você está determinando uma responsabilidade para promover um crescimento. E daí para frente, novas responsabilidades você vai dando para essa criança, justamente porque você quer a formação de uma pessoa útil, alguém relevante, alguém que possa contribuir socialmente, no seio familiar, de todas as maneiras. É pensando no bem da pessoa que os pais fazem isso. Se nós trouxermos este exemplo para a nossa realidade congregacional, vemos a necessidade de nos envolvermos, de desenvolvermos o nosso serviço ao Senhor, também para que deixemos de ser crianças, crianças na fé. Olha, a palavra de Deus, lá em Efésios 4, nos diz muito bem sobre algo sobre isso. E é importante nós voltarmos os olhos também para esse texto. Lá em Efésios 4, capítulo 4, a partir do verso 10, a palavra de Deus nos diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que interessante, o versículo 12 nos dá uma amostra, um resumo exatamente do porquê Deus distribui, do porquê Ele concedeu uns para uma coisa, outros para outros. Qual é o objetivo? O versículo 12 diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é o objetivo? Por que a necessidade? Para que deixemos também de ser crianças, para que possamos desenvolver, crescer. Isso é algo que nos deve chamar a atenção do objetivo do nosso serviço. Também um privilégio, como já dissemos no tema da lição. Bom, em segundo lugar, é importante também, algumas pessoas, os irmãos que já têm algum certo tempo na igreja, sabem que quando um membro da igreja recém-batizado, ele acaba de ingressar na igreja, na membresia da igreja, ele necessita ter o seu caminhar fortalecido. Muitas vezes também o auxílio de alguns irmãos na pregação, na exposição da palavra se faz necessário, até que este membro, essa pessoa, possa atingir maturidade suficiente. Bom, durante esse processo de amadurecimento, de crescimento, de fortalecimento, por vezes a igreja convida esse novo membro para desempenhar algo no corpo de Cristo, uma função, um cargo, a fim de que ele desenvolva a responsabilidade cristã. A consequência desse desenvolvimento, é claro, é que ele seja útil, ele seja relevante no reino de Deus. Se nós vamos voltar no capítulo 25 de Mateus, o verso 14, ele começa dizendo: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou um dos seus servos
chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Olha que interessante. O versículo 14 do capítulo 25, dessa parábola, este Senhor que se ausentou, ele representa o Senhor Jesus, que sobe aos céus, mas antes distribui talentos aos seus servos. Não porque esse Senhor, o Senhor Jesus, ele necessitasse disso, mas para que entre a sua ida e o seu regresso, nós, os seus servos, pudéssemos desenvolver nossa salvação através das responsabilidades do nosso serviço. Para tanto, para que isso seja possível, o Senhor distribui dons e talentos. Estes dons e talentos que nos capacita para o serviço real. E, portanto, esse fato deve ser, no mínimo, um privilégio, uma honra para qualquer um que seja verdadeiramente servo. Então, com muito cuidado, eu quero dizer a você, meu irmão, a você, minha irmã, não seja irrelevante, não seja insípido. Ao contrário, honre o presente ou presentes que o nosso Senhor te concedeu. Seja útil no serviço do Rei. Desenvolva os seus dons, seus talentos. Seja relevante, seja responsável antes que o Senhor venha cobrar o que você tem feito com os bens que Ele te confiou. Amados, tem 37 anos, desde que eu fui batizado nessa igreja, e eu não consigo pensar em olhar minha trajetória cristã como um mordomo infiel do Senhor Jesus, do Rei, sendo irrelevante, sendo insípido no serviço. Porque eu sei que custei o sangue de Cristo vertido numa vergonhosa cruz, e isso não pode ser irrelevante para mim. Eu te peço, traga essa palavra para você, meu irmão. Traga essa palavra para você também, minha irmã. Reflita que talvez você possa estar levando uma trajetória cristã onde você nunca tenha sido útil, nunca tenha sido relevante. Ou talvez você nunca foi um dizimista, um ofertante. Não que Deus necessite. Deus não necessita de nada disso. Ele é autossuficiente. Você se lembra que nós falamos isso? Mas certamente é você quem necessita de nosso Senhor. A prova também de que Deus é ilimitado está no fato de que, mesmo sem aqueles que se envolvam através da fé e do trabalho, o trabalho do Senhor tem sido realizado pela misericórdia do Senhor. A sua igreja, edificada no próprio Senhor Jesus Cristo, ela prevalece. Lá em Mateus 16:18, a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala que a igreja de Cristo foi firmada sobre a rocha que é o próprio Cristo, e por isso ela não prevalece. Ela prevalece, ela não sucumbe, não vai se desfazer. Independente da colaboração, do envolvimento de X ou Y, a igreja ela está fundada sobre o próprio Cristo e ele é autossuficiente. Mas para que haja crescimento na fé, nosso crescimento, para que haja amadurecimento, para que você desenvolva responsabilidade, para que você tenha senso de utilidade, senso de relevância, você precisa se comprometer. Eu ainda peço a todos que voltemos os nossos olhares mais uma vez para as Escrituras Sagradas. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, vamos ler alguns versículos aqui, algo interessante também. A partir do verso 8, a palavra de Deus nos diz que Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Observe que o mesmo Deus que nos dá o serviço, que nos dá o trabalho, Ele também nos dá os meios para isso. O versículo 10 diz, e Deus que dá semente ao que semeia
e pão para alimento também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Há um campo a ser semeado, mas o Senhor dessa seara, Ele nos fornece a semente, Ele nos fornece os meios para isso. Independente da quantidade de talentos que você recebeu, o fato é que Deus te capacitou, Ele te dá os meios, Ele te dá as ferramentas para toda boa obra. Então, meu irmão, seja realmente grato ao nosso Senhor por tudo que Ele te concede a cada dia, a cada instante. Mas não faça isso apenas com palavras, dizendo muitas vezes, e aqui eu não estou criticando aqueles que dizem assim com sinceridade, mas de maneira muito genérica. Muitas vezes as pessoas têm orado e dizem assim: obrigado por tudo, Senhor. Ao invés disso, procure enumerar as bênçãos que Deus nos dá todos os dias, a cada instante, neste momento. Deus tem abençoado, talvez até mesmo com esta palavra, certamente com esta palavra. E isso vai te ajudar a ser grato, demonstrar com efetividade a sua gratidão através do seu dízimo, com a sua oferta, com ações claras de uma gratidão sincera. Amar e servir são verbos, sim, que indicam ação e uma atitude real. Então, a palavra desta noite é que você seja grato. Como diz o salmista lá em Salmo 116, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que você dará por tudo que o Senhor tem feito por você? Pense em respeito. Em terceiro lugar, o serviço ao Senhor nos proporciona bênçãos. E o maior beneficiado com o meu serviço sou eu mesmo. O maior beneficiado com o meu dízimo ou com a minha oferta sou eu mesmo. Isso também é um passo de crescimento da fé que o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma atitude de fé, com certeza. Note que esse texto de capítulo 25 de Mateus, que o verso 21 e 23, quando o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Observe que tanto no primeiro e no segundo servos, que é os versículos 21 e 23, a palavra do Senhor aqui nos mostra que o Senhor, quando regressou, a depender do serviço, houveram bênçãos além dos talentos ofertados. A palavra diz que sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E isso é interessante, nos mostra uma recompensa. É exatamente a proporcionalidade que existe entre o benefício através do serviço. Então, o beneficiado com o serviço sou eu mesmo. A palavra do Senhor afirma, em outro lugar, em outro texto, lá em Malaquias, capítulo 3, a palavra de Deus também nos diz que Ele, o próprio Senhor, se põe à prova como recompensa pela nossa fidelidade. Ele diz lá, fazei prova de mim. Então, é o próprio Senhor que se coloca à prova. Deus não necessita do seu dízimo, meu irmão, mas de forma prática, você é quem necessita do Senhor. Ele não necessita do seu serviço, da sua disposição, mas é você quem necessita de Deus. Bom, e por último, nós já estamos finalizando, há também um ponto que nós precisamos aqui, com muito cuidado, realmente refletir sobre ele. Nos versos de 24 a 30, e é importante nós lermos novamente esse trecho, diz assim: chegando por fim, o que tinha recebido, é o último servo, que tinha recebido um talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha, observe uma coisa, o que acontece aqui? O que esse servo, qual é a reação dele?
por ele não ter produzido, por ele não ter servido, por ele não ter sido útil e relevante, o que que ele faz aqui? Logo no verso 24, o que que ele apresenta? Sabendo que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou, fiquei com medo e escondi. De quem é a culpa? Por que que ele não fez? O que que esse servo aponta? A culpa é do Senhor. Olha, algo que acontece com muita frequência, e nós muitas vezes temos visto isso, que as pessoas, todos aqueles que fracassam com o Senhor, têm os seus motivos, têm os seus pretextos, e eles apresentam suas desculpas, e às vezes até os próprios culpados, desde que não seja ele, muitas vezes sendo até o próprio Deus eterno. E isso nós temos conhecimento desde a criação, lá do Gênesis nós vemos o homem fazendo isso, né? Apontando a falha não sendo nele. Alguém é culpado. Sempre tem, alguém fez isso e por isso eu fiz assim. Olha, as suas desculpas, os seus motivos, os seus pretextos são maiores do que o que Cristo fez por você, meu irmão? Tem sido esse, por acaso, o seu caso? Aí se você sempre coloca alguém como culpado, será que é porque Deus não te capacitou o suficiente? Olha, uma coisa muito interessante, que lá, logo no início do texto, Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Mas ninguém ficou sem receber. Se você não se considera uma pessoa capacitada, eu te garanto que pela palavra de Deus, não sou eu que garante, a palavra de Deus garante que pelo menos um você recebeu. Agora, o que você faz desse dom, desse talento, de como você resolve servir a Deus, é que faz a diferença. Então, não procure desculpas, porque, mais uma vez eu pergunto, será que os seus motivos são maiores do que o que Cristo fez e o que Cristo tem feito por você todos os dias? E por último, irmãos, algo também importante da gente refletir, que o verso 30 ele diz assim, quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E isto aqui é algo que nos leva a pensar no fato de que este servo, provavelmente, né, pelo texto aqui, este servo não era um salvo. Talvez, provavelmente não seja este o seu caso, apenas do texto, mas ainda assim faz-se necessário refletir sobre isso. Apesar dessa pessoa ser chamado de servo, né, aqui há um claro relato, né, de que esta pessoa, né, seria lançado nas trevas, né, choro, onde há choro e ranger de dentes. Talvez existam pessoas assim, certamente, na Igreja de Cristo, mesmo que eu não estou dizendo na primeira Igreja Batista da Barreira de Cima, ou sim ou não, Deus é quem sabe, mas existem pessoas inseridas dentro das igrejas, né? Dentro da Igreja de Cristo, que não são salvas, porque não produzem frutos de servos, né? Não procuram ser relevantes. E a palavra de Deus, não sou eu que está falando, é a palavra de Deus que está dizendo aqui, afirmando. E com certeza é a nossa oração, é nosso desejo, com sinceridade, de que esta palavra não seja um motivo de constrangimento para ninguém. O objetivo realmente não é este, irmãos, mas que seja de incentivo, de alerta, de confrontação e que nos leve, se este for o caso, à mudança de atitude em relação ao maravilhoso privilégio que nós temos de servir. Amém. Bom, finalizamos a nossa mensagem. Peço a Deus que possa causar realmente este impacto e que Deus possa fazer com que esta mensagem encontre lugar no coração de cada um. Vamos orar mais uma vez para finalizar. Curve sua cabeça novamente e vamos falar com o Senhor. Pai de amor, agradecidos, ó Pai, porque Tu nos permitiste, ó Senhor, ser útil, sermos servos, ó Pai, na entrega da Tua palavra. Te peço, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo, ó Senhor, possa estar agindo no coração de cada um que ouviu, ó Senhor. Nos desperta, ó Senhor, para o serviço, ó Senhor. Nos mostra, ó Pai, que bênçãos existem, ó Senhor, em Te servir, em sermos fiéis, ó Pai. Que a nossa fé, ó Senhor,
é recompensada pelas tuas bênçãos, Senhor. Te agradeço, ó Senhor, pela tua igreja, por cada servo ali presente, ó Senhor. Capacite-nos, ó Senhor, desperta-nos novamente, eu te peço, para o teu serviço. Ser conosco, dá-nos uma noite de paz, despede-nos em paz, ó Senhor, para que nós possamos, no próximo culto, Senhor, estarmos alertas, prontos para te servir. Obrigado pelas bênçãos que tem derramado em nossas vidas. É o que te pedimos e agradecidos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até o próximo culto, se assim o Senhor nos permitir.